Bom dia, muito bom dia, companheiros e companheiras. Muito bom dia, queridos amigos e amigas. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no canal da Resistência do YouTube. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nesse dia 24 de dezembro de 2020. O ano de 2020, que com certeza foi um ano muito diferente de tudo aquilo que a gente imaginou, né, gente? Quem é que poderia imaginar que o 2020 seria do jeito que foi? Você sabe que eu estava comentando que no Natal do ano passado, nenhum de nós conversou no Natal sobre Covid, conversou sobre coronavírus. Mesmo no ano novo do ano passado, nenhum de nós tratou desse assunto com a família, com os amigos. Vocês vejam como as coisas acontecem numa rapidez impressionante, porque no Natal do ano passado nós nunca tínhamos ouvido falar nessa doença. Eu me lembro de ver algumas notícias que estava acontecendo alguma coisa na China, que era uma febre, uma doença que ninguém sabia direito ainda o que era. Isso lá em meados de dezembro do ano passado, mas ninguém tinha feito o diagnóstico ainda. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem um ano. E isso dá uma dimensão. Isso leva a gente a refletir sobre determinadas coisas, inclusive sobre o valor de determinadas coisas. Porque uma doença como essa, ela mostra também que às vezes existem determinadas coisas que a gente não dá valor, ou que a gente dá pouco valor, que são coisas muito importantes. Né? Vejam no Brasil, são praticamente 200 mil pessoas, que perderam a vida. Em cada uma dessas casas, em cada uma dessas residências hoje, vai ter um lugar vazio na mesa. O Bolsonaro trata essas pessoas como uma estatística, como um número. Mas cada uma dessas pessoas tinha uma história, tinha uma vida. Tinha as pessoas que amavam elas, tinham as pessoas que queriam bem elas. Né? Cada uma dessas pessoas foi uma vida que se foi. Só no Brasil são quase 200 mil pessoas. E pelo mundo afora, alguns milhões de pessoas. E essa doença, gente, ela é uma doença traiçoeira, né? Uma doença... Ontem faleceu lá em Sapucaia, né? O nosso companheiro Balim, 62 anos, camarada cheio de vida, foi prefeito de Sapucaia, se elegeu vereador agora na última eleição. Eu fiquei sabendo essa semana que ele estava internado, parece que ele e a esposa também estavam internados. E ontem veio a óbito, veio a falecer aí o companheiro Balim, 62 anos, camarada novo, gente. Camarada novo, e que acabou perdendo a vida aí por causa dessa doença. E assim como o Balim, tantas outras pessoas, tantos outros, né, homens, mulheres, né, que acabaram durante esse ano, né, perdendo a sua vida.
seria possível ter evitado? Eu acho que evitado a doença é impossível, né? Ela é uma doença que se disseminou pelo mundo todo. Agora, será que teria sido possível um número menor de pessoas infectadas, um número menor de óbitos? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que se nós tivéssemos tido uma outra postura, tivéssemos tido uma outra conduta, se nós não tivéssemos um governo que insistiu e continua insistindo em negar a gravidade da doença, em desconsiderar, desprezar, né? Eugênio, desprezar e desconsiderar os procedimentos necessários de cuidados, de isolamento social, de uso da máscara, do álcool gel. Se nós tivéssemos um governo com uma postura diferente, eu acho que sim, acho que nós poderíamos ter tido um número menor de casos e boa parte dessas mortes, boa parte desses óbitos poderiam ter sido evitados, né? Eu estava olhando umas imagens ontem, vi uma imagem da rodoviária de São Paulo, e com certeza não é só a rodoviária de São Paulo, né, gente? Mas eu vi a de São Paulo, a quantidade de gente, Alaíra, a quantidade de gente na rodoviária de São Paulo e todo mundo sem máscara, chefe. Tu vê que cada uma daquelas pessoas que saem de São Paulo está indo para algum lugar, ou no interior de São Paulo, ou pelo Brasil afora, sem máscara. Se num ônibus daquele tem uma pessoa contaminada, sabe-se lá quantas outras podem ficar contaminadas. Aí o camarada sai do estado dele, sem fazer exame, sem fazer nada, e vai lá para o interior, não sei de onde mora a família. Aí tem pai, tem mãe, tem avô, tem tio. E dali um pouco, sem qualquer maldade, sem nenhuma maldade, o camarada é o agente da transmissão, né? Acaba cumprindo esse papel de ser o agente da disseminação do vírus. Tu vê o caso aí dessa atriz da Globo, a Nissete Bruno, essa, né? Ela não saiu de casa nenhum dia durante toda a pandemia. Nenhum dia durante toda a pandemia. E aí um dia ela recebeu uma visita de um familiar assintomático. Portanto, a pessoa também não sabia que estava com a doença, mas a pessoa estava com a doença e estava transmitindo. E a visita desse parente, dessa pessoa, acabou levando a dona Nissete a contrair a doença. E já era uma pessoa, né, de 87 anos, lutou bastante, pelo que consta, mas não conseguiu resistir, não conseguiu sobreviver à doença, né? Então o problema é esse, né, João Souza? É que a pessoa não sabe que está transmitindo a doença. E dali um pouco, né, você acaba, repito, claro que ninguém tem a intenção de contaminar outra pessoa, mas por não ter tido o cuidado necessário, por não ter tido, né? Agora, alguém escreveu aqui, o Bolsonaro contribui para isso? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente gostando ou não gostando, a verdade é que o presidente da República, ele acaba funcionando como uma espécie de um exemplo para a sua comunidade. Então, quando você vê uma pessoa como Angela Merkel, né, na Alemanha, chegar e dizer, olha, gente, cuidado com o Natal, cuidado com o Ano Novo, evitem. A primeira-ministra vai lá e diz isso, é evidente que, de alguma forma, as pessoas ouvem e seguem o conselho. Agora, se tu tem um presidente que fala, eu não vou me vacinar, eu não uso máscara, todo mundo vai pegar, e o melhor jeito é pegar... É evidente que isso, de alguma maneira, também influencia as pessoas a não seguirem as recomendações, né?
Então eu acho que o exemplo, e o mau exemplo, no caso do Bolsonaro, ele acaba contribuindo sim para que a gente esteja vivendo esse cenário que nós estamos vivendo no Brasil. E tem uma outra questão que é muito importante, gente. Tem uma outra questão que é muito importante. Agora em dezembro, acabou o auxílio emergencial. E aquelas pessoas que foram, né, demitidas no início da pandemia, muitas delas ficaram aí 6 meses recebendo a parcela do seguro-desemprego. E agora em dezembro acaba o auxílio emergencial e acaba o seguro-desemprego. Então a quantidade de pessoas que de alguma forma pôde se cuidar um pouco durante o ano por causa do auxílio emergencial, vai chegar agora no final do ano sem auxílio emergencial e sem a parcela do auxílio-desemprego. Essas pessoas têm que comer, essas pessoas têm que pagar as contas. Né? Essas pessoas têm que comer, as pessoas têm que pagar as contas, as pessoas têm que se virar. Então a tendência, ao meu ver, é que a gente também tem um aprofundamento da crise econômica. E isso naturalmente acaba trazendo, né, um motivo de preocupação a mais. Quem ainda não curtiu pode curtir, quem ainda não compartilhou pode compartilhar, quem ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você está aqui, né, no canal da Resistência. Eu sou o deputado Paulo Pimenta e nós estamos conversando aqui um pouquinho com você sobre esse final de ano, né? Diga para mim aí, gente, a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, né? Como é que está chegando aí a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. E aquilo que a gente já tinha combinado, né? Aquilo que a gente já tinha conversado. Essa doença está num momento delicado. Por mais que as autoridades... E aí, gente... Delmar, aí, gente, olha só, por conta da questão econômica, o que acontece? Por conta da questão das vendas do Natal, porque é um período que para o comércio importa muito, muitas medidas que poderiam ter sido adotadas, de isolamento, de cuidados, não foram adotadas, gente. É isso aí, Nácio. Por que eles... A situação agora em dezembro é muito mais grave do que era lá em março e abril. Ó, a Laír tá positiva, ó, gente, viu? É muita gente conhecida que tá com resultado positivo. Então tem muitas medidas que poderiam ter sido adotadas agora durante o mês de dezembro e não foram adotadas por conta da pressão do setor empresarial. Até porque muitos desses setores ajudaram na campanha desses candidatos a prefeitos que são negacionistas, e essa turma se sentiu comprometida em não reabrir. Não reabrir, Delmar. Patrícia, nós estamos brigando para ampliar o auxílio, mas até agora o governo Bolsonaro não deu nenhuma sinalização de que pretenda manter ou ampliar o período do auxílio. Eu acho isso muito grave. Eu acho que o fim do auxílio emergencial e o pagamento das últimas parcelas do seguro-desemprego, a partir de janeiro, vai, né, ampliar muito a delicadeza da crise econômica que nós estamos vivendo.
pessoal está chamando a atenção aqui da história de São Paulo. Porque uma coisa eu digo para vocês, eu posso ser acusado de muita coisa, gente. Eu posso ser acusado de muita coisa. Agora, tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Se tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Eu procuro ter uma coerência. E dizer aquilo que eu defendo e dizer aquilo que eu acredito. Político, gente, tem a obrigação de dizer durante a campanha eleitoral aquilo que ele pensa e aquilo que ele pretende fazer. Político que não faz isso é estelionatário eleitoral. Político que... Olha só, eu vi que agora o Dória e o Covas, que foi eleito prefeito de São Paulo, baixaram um decreto ontem, acabando com a gratuidade dos ônibus e do metrô para as pessoas que têm entre 60 e 65 anos em São Paulo. Vou repetir. O Dória e o Covas assinaram um decreto. Em São Paulo, quem tem mais de 60 anos tem gratuidade no transporte coletivo, tanto no ônibus quanto no metrô. O Dória e o Covas assinaram um decreto ontem, dizendo que as pessoas entre 60 e 65 anos não terão mais gratuidade. Ok? Gente, pergunto para vocês. Faz poucos dias que acabou a campanha eleitoral. Eles não deveriam ter dito isso para o povo antes da eleição, gente? Olha, nós achamos que não dá, nós defendemos o fim da gratuidade para quem tem de 60 a 65 anos. Não é correto, gente. Não é correto tu omitir uma informação dessas durante a campanha eleitoral e passada a campanha eleitoral, poucos dias depois, tu muda a lei. É isso que me indigna, gente. É isso que me indigna. Né? Essa manipulação, você não pode. Não é correto, não é justo, não é adequado. Você esconder da população durante a campanha eleitoral uma medida tão importante, uma medida tão relevante como essa, e passada a eleição, você aparece com uma iniciativa que durante a campanha eleitoral ninguém ficou sabendo que se tu fosse eleito, tu iria fazer. Agora eu li também que o prefeito de São Paulo e os vereadores vão se dar um aumento de 46%. Estão se dando um aumento de 46% do salário. Mas por que não disseram isso durante a campanha eleitoral? Por que não tiveram a coragem de chegar durante a campanha eleitoral e dizer, olha, se eu for eleito, eu vou propor aumentar em 46% o salário do prefeito e dos vereadores. 46%, gente. 46% de aumento, Francisco. Então, eu acho que a pessoa tem a obrigação de, durante a campanha eleitoral, estas questões, que são as questões principais, elas têm que ser explicitadas. E o povo tem que ter a oportunidade de votar sabendo. Quer um exemplo maior do que o Bolsonaro? O Bolsonaro se elegeu mentindo para a população. O Bolsonaro a vida inteira foi contra a reforma da Previdência. Toda a vida. Se elegeu presidente para acabar com a Previdência. Hoje a pessoa, para se aposentar, vou te dizer uma coisa. Se elegeu prometendo fazer o que ele chamava da nova política, para acabar com o toma lá da cá. Falava horrores do Centrão, da troca de cargo por apoio, da distribuição de verbo, tudo. Gente, o Bolsonaro durante toda a campanha eleitoral mentiu. Eu represento a nova política, o fim dos conchavos, o fim da troca-troca, não vou mais distribuir cargo. Vocês lembram? Eu estou mentindo, gente? Bolsonaro fez uma campanha eleitoral prometendo para a população que ele representava a chamada nova política. Prometeu ou não prometeu? Se elegeu com esse discurso ou não se elegeu? Bom, eu vi. Né? Olha o que o Bolsonaro faz, gente.
para impedir que os filhos sejam investigados. Investigados. Não é nem condenados. O presidente Lula, a presidenta Dilma nunca mexeram uma palha, nunca fizeram nada para impedir qualquer investigação. Aí os bolsonaristas diziam, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Fazem das tripas o coração para impedir qualquer tipo de investigação. Fazem qualquer tipo de coisa para impedir. E sabe por que eles têm medo da investigação? Porque eles sabem aonde que a investigação vai chegar. Por que o Bolsonaro tem tanto medo que os filhos dele sejam investigados? Porque quando a pessoa é inocente, ela é a principal interessada em que o inquérito chegue logo ao final. Se tem uma investigação que eu sei que eu sou inocente, qual é o meu interesse? Que essa investigação chegue logo no final, porque se ela chegar logo no final, vai ficar provado que eu sou inocente. Correto? Então, se tem uma investigação, se tem uma denúncia contra mim, que eu sei que ela é injusta, e eu sei que na medida que a investigação avançar, vai ficar provado que eu sou inocente, eu quero que essa investigação ande rápido. Agora, o Bolsonaro sabe o que os filhos dele fizeram no verão passado. O Bolsonaro sabe o que vai acontecer com a lei de Micheque. Bolsonaro sabe o que vai acontecer com ela na medida que a investigação avançar. A gente sabe dos 89 mil de cheque do Queiroz e da mulher do Queiroz, mas quantos outros cheques de outras pessoas, quanto de dinheiro entrou na conta dessa senhora que a gente não sabe? Quanto? Quantos milhões? Jorge Nakamura, Richard Marques, isso tudo vai aparecer. É por isso que o Bolsonaro tem tanto medo da investigação. Mas se elegeu falando contra a impunidade, se elegeu falando contra a corrupção. Dalmar José, muito obrigado, Dalmar. Gente, um forte abraço para vocês. Quero desejar para vocês aí muita felicidade. Quero desejar para vocês, né, muita saúde, muita coragem, muita paz, muito equilíbrio, muita determinação